mas ela é tão difícil de ser aprovada que ela é uma emenda à Constituição, né? Então a Constituição é alterada. Então quando tem alterações tão grandes de direitos sociais, é bem difícil fazer essas alterações, é só com emenda à Constituição. A votação é mais complicada, então eu diria não. Existem alterações pequenas de lei, de até medidas provisórias e tal, mas uma alteração que reformou bastante, assim, ela não acontece todo ano e não prevejo que vai acontecer tão cedo de novo. E essa reforma, ela retirou benefícios? Quem contribuiu ao INSS hoje, o que pode solicitar? Olha, eu diria que ela retirou uma parte, não retirou benefícios. Ela tornou mais difícil a concessão de alguns benefícios, né? Ela tolheu alguns direitos dos cidadãos, como a especialidade, né? A exposição a agentes nocivos, quem trabalha com atividade especial. A conversão a partir de 2019 ficou mais complicada, e então ela não retirou direitos, né? Ela alterou profundamente, ela não retirou benefícios, ela alterou a forma para conceder esses benefícios. É por aí o caminho. E o que mudou na aposentadoria por tempo de contribuição? Bom, a aposentadoria por tempo de contribuição, eu diria que é um direito social, que ela foi instituída, e ela não tinha idade mínima. Então, o cidadão que completasse 35 anos de trabalho, o homem, e 30 a mulher, sem falar dos professores, que diminuía um pouco o tempo de contribuição, mas completasse 35 de tempo de contribuição homem e 30 mulher, não precisaria de idade mínima para se aposentar. Pois não, comecei a trabalhar com 20 anos, direto, numa empresa só. Quando eu fechei 35 anos de contribuição, que aí eu teria 55 anos de idade, eu me aposentava. E essa foi a maior alteração da aposentadoria por tempo. Hoje tem uma idade mínima. Hoje a idade mínima do homem é 65 anos. E aí que causa todo a dúvida do cidadão. Por exemplo, aquele cara que estava pertinho de chegar aos 35 anos, estava quase se aposentando, né? E aí ele tem 57 anos de idade, 34 anos de contribuição. Não consegue. Aí ele vai passar nas regras de transição, que a gente vai conversar mais um pouquinho mais adiante. O que seriam essas regras de transição? Então é assim, vamos dar um exemplo. O João, 57 anos de idade, né, e 34 de contribuição. Aí vem a reforma da Previdência. Diz, olha, agora tu te aposenta com 65 anos. Aí o João fica apavorado. Poxa, eu estou com 34 anos de contribuição, falta um só para me aposentar, e vem a idade mínima. Para isso, o governo criou regras de transição. É um meio do caminho. Nem 65 anos e nem 35 anos de contribuição. Aí o João paga um pedágio. Por exemplo, nesse caso, faltava um ano para ele se aposentar. O pedágio é 50% do tempo que faltava. Então o João vai ter que trabalhar mais um ano para fechar os 35 e mais 6 meses. 50% do tempo que faltava. Então o João vai se aposentar com 35 anos e 6 meses, independente da idade. É uma das formas do pedágio. Então existem 4 regras de transição, né? A pessoa que está nesse estágio, que estava pertinho de se aposentar, o que ela tem que fazer? Ela tem que procurar um profissional para ele tentar encaixar ela numa regra de transição. Porque se ela não se encaixar numa das 4 regras de transição, sem dúvida nenhuma ela vai ter que esperar a idade. Essas regras, requisitos. Requisitos. Por exemplo, a idade mais tempo de contribuição, que é a regra de pontos, né? Pedágio de 50%, pedágio de 100%. Temos 4 regras assim, que tem que tentar enquadrar ali para escapar da idade mínima. Se tu não conseguir te encaixar na regra de transição, fatalmente tu vai cair na idade, né? Então nós temos uma aposentadoria pré-reforma, que é sem idade mínima, pedágio que está no meio do caminho, e se tu não te encaixar no pedágio, infelizmente vai ter que esperar os 65 anos. Homem, né? E as mulheres? Hoje 61,5. A partir do ano que vem 62. Mas aí estanca, né? Pelo menos fica no 62. Você não vai ficar toda hora mudando.
Bruno, quais são os impactos que essas mudanças vão causar aí na sociedade? O que o governo pretende com isso, né? O governo, ele quer que o cidadão contribua mais. Ele quer retardar a aposentadoria. Quanto mais tempo demorar para eu me aposentar, melhor para o governo. Né? Mais eu vou contribuir, que eu vou seguir trabalhando, contribuindo, e, pro cidadão, e menos ele vai me pagar, porque eu não vou estar aposentado. Né? Esse é o impacto positivo para o governo. Para o cidadão é totalmente negativo, né? Porque tu vai retardar a tua aposentadoria, tu vai, até o próprio dinheiro vai deixar de girar, né? No local que tu mora. E aquela expectativa que ele tinha de se aposentar, de tu programar, ela desaparece. Então os impactos são esses. Nós vamos ter aposentados mais velhos, né? Nós não vamos ter um cara com 58 anos, 57 anos aposentado. Os aposentados realmente não vão, a aposentadoria vai deixar de ser a substituição da remuneração. Ela vai ser uma complementação da tua remuneração. Esse é o olhar que nós mais jovens teremos que ter. Tu não vai ter mais aquela história. Eu vou me aposentar e vou parar de trabalhar. Sim, vai viver da aposentadoria. Não vai. Porque quando tu te aposentar, tu vai estar idoso, 65 anos. Então, geralmente o cara já está doente, precisa de remédio, então tu tem que seguir trabalhando e quando chegar isso aí vai ser um complemento. A tendência é que fique mais idosos e que fique mais baixo. Que a aposentadoria vai beirar o mínimo, assim, salário mínimo. Para as pessoas que têm profissões insalubres ou perigosas, elas conseguem ainda aquele tempo especial? Boa pergunta. A exposição a agentes nocivos, né, que é a insalubridade no direito do trabalho, e o risco à integridade física, que é a periculosidade no direito do trabalho, elas, a partir da reforma da Previdência, elas não contam mais, segundo o legislador. Nós vamos ter muito processo em relação a isso, né, para discutir. Mas hoje, a partir de novembro de 2019 para cá, ela já não está contando. Então, quem trabalhou antes disso pode converter esse período. Tá? Pode converter o período para somar o tempo comum. E junto com a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria especial também instituiu idade mínima. Nós temos 60 anos para aposentadoria especial, mais 25 de tempo de contribuição totalmente especial. Então também teve uma alteração bem importante, Dario, bem importante. Tem uma pergunta aqui: eu sou trabalhador rural com insalubridade, carteira assinada desde 1985, tenho 48 anos. Trabalhador rural tem aposentadoria especial? O trabalhador rural de carteira assinada, sim. O que manda na aposentadoria especial é a atividade que ele faz. Tá? Por exemplo, o trabalhador rural da pecuária. Ele vai curar, vai banhar o gado, vai camperear, vai curar a bicheira dos animais feridos, vai inseminar. Tá? Cada atividade dessa é com exposição a agentes nocivos. Tá? Tu está exposto a riscos biológicos, a várias situações, né? Doenças, enfim. Né? Então, para cada ano trabalhado para esse cidadão, ele tem mais 4 meses. Um ano vale 1 ano e 4 meses. Mais ou menos, né? Esse cálculo. Então, sim. Tá? A atividade dele, rural, seja o trabalhador polivalente ou de lavoura, como o trabalhador na pecuária, sim. Ele tem direito a essa conversão de tempo, sim. Para os trabalhadores rurais, o que mudou, já que a gente está falando dessa categoria? Deu um enganche, né? Deu um enganche da pergunta do questionamento do ouvinte com a pergunta. Os trabalhadores rurais, eles foram, digamos, os únicos que não foram afetados com a reforma. Né? Eles continuam para a aposentadoria por idade. Né? Eles conseguiram, né, o governo manteve a idade mínima deles 60 anos o homem e 55 a mulher. Então o cara que é pequeno produtor, tem uma diferença, né, dos trabalhadores rurais. Tem um trabalhador rural que tem carteira assinada, que trabalha nas granjas, nas estâncias e tal, trabalha para o patrão, né, empregado, rural. Esse cidadão com 60 anos de idade, o homem, e 55 a mulher, mais 15 anos de tempo de contribuição de carteira como rural, ele se aposenta por idade, rural.
Esse cara vai ter um cálculo de benefício de acordo com o salário dele, como se fosse urbano, assim. Não é salário mínimo, é o que ele ganhava, vai calcular e tal. E tem o trabalhador rural, que é pequeno produtor rural. Aquele cara que tem as estufas com alface, o cara que tem a leitaria, os pequenos produtores rurais que alimentam todo o sistema, como tem ali na praça, tem o... Sim, na feira da comunidade. Feira da comunidade ali, com certeza ali a maioria deles são pequenos produtores rurais. Esses caras, eles não contribuem como com o carnezinho, eles pagam o talão de produtor, cada notinha que eles vendem, eles tinham ali. Esse cidadão, ele vai se aposentar por idade também, com a mulher com 55 e ele com 60 anos. Aí é salário mínimo. Pequeno produtor rural vai sempre receber salário mínimo. Então eu diria que eles não foram afetados. A reforma da Previdência manteve os direitos deles rígidos, tranquilo, eles saíram ilesos dessa reforma. Bom, pelo menos alguém se beneficiou, né? Sim, ou se beneficiou ou conseguiu manter o que tinha, né? Que já é uma grande coisa. Como é que eu posso contribuir ao INSS? Essa informação aí vale para nós, né, que somos mais jovens. Eu nem tanto, né? Já estou em idade, tu também, né, André? Nós mais ou menos... Eu tenho 38, não cheguei nos 40 ainda. Eu sou jovem. Então, também, já cheguei nos 40, então, mais velho que tu. Bom, mas vale para os jovens, para os estudantes, para as donas de casa, para o pessoal que começou a exercer alguma atividade remunerada, tem que contribuir. Tá? É ruim com, pior sem dúvida nenhuma. Não consegue contribuir muito, contribui pelo mínimo. Porque na hora que apertar, pelo menos tu tem um salário mínimo. Tá? E o INSS, independente de todos os problemas que tem, e todas agora a reforma que passou, ele garante o salário mínimo ao segurado. Paga rigorosamente em dia, não tem atraso, nada. Então, no momento que aperta o sapato, tu tem esse benefício. Então, se eu sou tenho alguma atividade como cabeleireiro, tá? Vai lá e abre uma MEI. É simples. Busca o Sebrae, se eu não me engano, né? Abre uma MEI, ou o contador, o próprio profissional contador abre uma microempresa e vai pagar, hoje está pagando R$68, se eu não me engano, por mês. Se tu exerce uma atividade remunerada, claro que quem sou eu para dizer se tu tem ou não tem R$68, mas é barato, não é? Eu julgo que seja barato, R$68. Sim, é um valor que está acessível. Acessível. Não é nem 5% do salário mínimo. Né? Tu destinar isso aí ao INSS, no momento, qualquer evento de incapacidade que tu tenha, vai receber um auxílio-doença. Né? O encostado, como chama, vai te encostar no INSS. Tu vai conseguir receber o benefício por incapacidade. Quando tu não pode exercer a tua atividade, tu vai receber. E ele garante também a aposentadoria por idade. Salário mínimo, mas garante. Né? E tem aquela questão da contribuição facultativa também. Também, as donas de casa, acabei de falar. Antigamente, hoje não tanto, né? Hoje eu digo, há muito tempo já, as mulheres participam, né? Trabalham e têm suas vidas. Antigamente não. Antigamente muitos homens, né, deixavam as mulheres, não, mulher não trabalha, fica em casa. Né? Isso acarretou que muitas mulheres não têm benefício hoje. Não é verdade? Isso era fato. Tá? Então o que eu digo para a mulher que está em casa? Né? Ela pode se inscrever no INSS pagando até 5%. Hoje daria 60 com 60. Facultativa, aquela pessoa que não trabalha, mas quer contribuir. É uma faculdade dela contribuir. Uma opção dela contribuir. E vai contribuir para quê? Porque essa mulher ou esse homem, que é a dona de casa, ou dono de casa, ou estudante, o cara está estudando para concurso, o cara está a partir dos 16 anos, já quer contribuir, pode contribuir como facultativo, 60 com 60. Esse cara também, ele vai em um momento, ele está contando o tempo de contribuição, ele vai conseguir um benefício se ele ficar incapacitado. Então, pode pagar como autônomo, 11%, como facultativo, dona de casa, 5%, ou estudante, ou microempresário também, né? Microempreendedor individual, paga 68 hoje, se eu não me engano. Perfeito, vamos fazer um rápido intervalo, na volta a gente segue o Baita Papo entrevista sobre o que você precisa saber sobre as mudanças na aposentadoria. Lembrando que você pode enviar sua pergunta pelo WhatsApp da Rádio 96, 3412 33
34, agora 17 horas e 28 minutos, 31 graus em Uruguaiana, a gente já volta. Tá muito rápido a minha resposta, tá bom? Meio rapidinho, tá? Não, tá bom, tá bom. Tá uma ressaca, braço. Não fala só na live aí, cara. Nossa, eu isso. Vamos sair de férias agora, não? Tu sabe, Dario, que tá programado pra não sair agora. Mas aí, minha cadela deu cria fazem 3 dias. E eu não tenho ninguém deixar, né, cara? Deu 6 cachorrinhos. E aí? Não saí, vou deixar um. Daí eu vou esperar dar os 30 dias. Vou dar a primeira vacina e vou começar a doar. Tudo guaipeca. Salsichinha pegou uma guaipeca. E tu? Eu tô indo visitar meus irmãos agora, no final do ano. Hoje e volto 29. Vai hoje? E nós voltamos aqui quando... Aí depois Janeiro. Né? Depois do período que tu falou que vai ficar fora. Eu ia ficar fora. Não vai mais. Não vou. Tá, mas mantém. Eu te mandei ali que eu ia estar aqui às 17h45. Que é? Ali, eu te mandei 17h45, eu tô na rádio. Aí tu me mandou assim. Eu não vi que era 17. Isso, beleza. E esse é o Baita Papo Entrevista aqui na Rádio 96, no Spotify e também no Instagram. Hoje no programa a gente está falando aí sobre o que você precisa saber sobre as mudanças na aposentadoria. Lembrando que o Baita Papo Entrevista tem o apoio o patrocínio da Rodoman. Há 24 anos a sua parceira na estrada BR-472, quilômetro 578, saída para Itaqui. Revista Acontece Mais, o melhor conteúdo impresso para você. Acesse www.acontecemais.com.br. Pro Equilíbrio, mais que uma academia, um estilo de vida saudável. Na Presidente 2957, em frente ao posto de saúde. Benditos Pet, o lugar ideal para o seu pet brincar e se hospedar. Na 13-2356. Doutora Janaína Piaget, saúde, beleza e bem-estar nas mãos de quem entende do assunto. Na Gregório, entre 13 e 15. La Pizzaria, cozinha, café e pizza, aberta todos os dias, do meio-dia às 23 horas, na Duque, esquina com a Presidente. E hoje eu estou recebendo aqui no estúdio o Bruno Sartori, ele que é advogado, formado pela PUC Rio Grande do Sul, tem pós em Direito Previdenciário, sócio do escritório Salles e Sartori Advogados, atualmente é presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB Uruguaiana, e membro da Comissão Estadual da Seguridade Social. Lembrando que você pode enviar sua pergunta pelo WhatsApp da rádio 3412-3334, e o programa também é transmitido na live no meu Instagram, @jornalistadario. Bruno, dando sequência, o que seria a revisão da vida toda? Bom, é o que está estourando aí, né? Todo mundo quer saber e nada mais justo, né? A revisão da vida toda foi aprovada, foi votada pelo STF agora fazem uma semana, se eu não me engano, 10 dias. É uma tese de revisão que já vinha sendo muito aguardada, fazem em torno de 5 anos que ela vem sendo aguardado esse julgamento. Já tinha sido julgado pelo plenário virtual, tinha dado certo, 6-5, mas um ministro pediu um destaque e aí foi para o plenário físico. Novamente os aposentados ganharam. Então, o que é a revisão da vida toda? Didaticamente falando, os aposentados,
a partir do ano de 2000, quando calcula o benefício deles, entraram as contribuições para fins de cálculo de benefício a partir de julho de 94 para cá, quando mudou o plano, entrou o plano real. Então tudo que eu contribuí antes de julho de 94, ele não somou no meu cálculo do benefício. Então se um cidadão teve o melhor emprego, os melhores empregos dele antes de 94, e aí por uma situação de vida ele perdeu esses empregos, e começou a trabalhar mal, contribuir pouco a partir de julho de 94 para cá, o INSS calculou e não incluiu os melhores salários da vida dele. Vamos dar um exemplo, um cara que foi gerente de banco, gerente de um banco lá, ganhava bem. Aí em 95 ele perdeu esse emprego e foi trabalhar de qualquer outra profissão ali que recebia salário mínimo. Deu uma queda na vida dele, aconteceu N coisas ali. Aí ele trabalhou 20 anos como gerente, ele pagou sobre o teto. E na hora que o INSS calcula o benefício dele, calcula a partir de julho de 94 para cá. O cara vai receber salário mínimo. É injusto. Era injusto, né? Agora não é mais. Então no momento o que essa revisão da vida toda é? É o nome, é a vida toda contributiva. Antes de 94 e pós 94. Essa revisão, o cidadão que é aposentado em 2000 tem que procurar um profissional que faça um cálculo para ele, para ver se fica melhor, fica mais vantajoso. Ele pega um profissional que faça um cálculo para ele, incluindo as contribuições dele antes de 94. Ele calcula o benefício, vai aumentar o salário dele e ele vai poder cobrar os últimos 5 anos para cá. Então essa tese ela foi julgada pelo STF, os aposentados ganharam e é o momento desses aposentados procurarem um profissional para fazer esse recálculo, e tem que ter cuidado, né? Tem que calcular, porque de repente o cara entra com a revisão sem calcular e se baixa o salário. Então tem que ter esse cuidado, né? Tem que calcular a tese da revisão da vida toda, e o momento é agora, assim, tem que procurar um profissional para fazer isso aí. Profissional especializado, né? Que tem muito picareta no mercado. Tem que procurar um advogado, um contador, alguém que tenha um programa de cálculo bem competente, assim, para que te dê uma posição certa, né? Não entra com revisão sem calcular. Isso não se faz jamais. Calcula e depois entra. Chega a baixar, tu já viu, né? Tu vai fazer um beija-flor e fazer um morcego. Temos uma pergunta de uma ouvinte aqui, ó. Boa tarde, meu filho vai pagar enquanto estudar e fizer o curso. Se ele pegar um trabalho com carteira assinada, passa a valer a contribuição por carteira? Ou se ele se aposenta pela carteira ou pela contribuição? Não, a pergunta dela é plausível, né? Ele está pagando enquanto ele está estudando. No momento em que ele conseguir um emprego, ele para de pagar o dele, né? Porque o empregador... Sim, ele estava pagando enquanto fazia o curso. Suspende, porque ele já vai ter o desconto na carteira. O contra-cheque vai tirar ali o descontar. E lá no final, quando ele for se aposentar, se soma as contribuições. A soma com que ele já tinha... Vai juntar tudo. Bota tudo no liquidificador, bate ali. É isso aí, vai somar sim. Tá? E ele mantém qualidade segurada. Temos uma próxima pergunta do Jefferson. Gostaria de fazer uma pergunta. Tenho 62 anos, idade, os 35 de contribuição, posso me aposentar? E se o salário é integral? Muito bem. Jefferson, como eu te disse, tu teria que ter 35 anos até o advento da reforma. Por exemplo, a reforma entrou dia 12 de novembro de 2019. A pergunta é, tu tinha 35 anos nessa data? Se tu não tinha os 35 anos nesta data, tu tem que te enquadrar em alguma das regras de transição, tá? Aí tu tem que procurar alguém para ver isso aí. Se tu te enquadrar numa das regras de transição, tu vai te aposentar, com certeza. Mas se tu já tem 35 e 62, tu tá bem pertinho, se já não tem direito. Tá batendo na porta, já entrando. Bruno, uma das mudanças aí que a gente ouve falar é sobre o valor pago pelo benefício por pensão de morte, né? Pensão por morte. Como é que é hoje aí? Qual é a tua percepção sobre 2023? Eu acho não. Eu tenho convicção, né? E os advogados que trabalham com isso, os profissionais da área,
A pensão por morte foi o benefício mais afetado pela reforma da Previdência. Ele foi um golpe duríssimo assim, nas pessoas, né? Porque não foi alterado os beneficiários, quem tem direito à pensão por morte se manteve rígido, né? Se manteve sem alterações. O que mudou foi a forma de cálculo. Foi simplesmente brutal o que fizeram. Antes da reforma, a pessoa, havia o óbito, o instituidor falecia, e o dependente, quando ele conseguia a pensão por morte, ele recebia 100% do benefício do instituidor. O cara recebia 3 mil reais. Faleceu, deixou um filho menor de 21 anos, o filho encaminhou a pensão e ia receber os 3 mil reais. A partir de 12 de novembro de 2019, com a reforma, esse cálculo foi brutal. A fórmula de cálculo da pensão hoje é a seguinte: o instituidor recebia 3 mil reais, aposentado, faleceu, deixou um filho menor de 21 anos. Esse filho vai receber 50% dos 3 mil, mais 10%, porque ele é um dependente, 60%. Então, uma família que vivia com 3 mil reais, agora, na falta do instituidor, vai receber 1.500, 1.650 reais por mês. Então muda completamente o padrão de vida. Imagina se essa pessoa mora de aluguel, se essa pessoa tem gasto com medicamento, um plano de saúde, enfim, N coisas. Ela vai viver com a metade do que vivia. É o benefício mais afetado, do meu ponto de vista, pela reforma. Existem já diversas ações para tentar reverter isso, mas agora é lei, né? E é o que está valendo. Lei é lei, né? Outra mudança que a gente dá uma pesquisada e encontra é sobre aposentadoria por invalidez. O que quer dizer isso? A aposentadoria por invalidez também foi afetada pela reforma. Tá? O aposentado por invalidez, antes da reforma, quando ele se aposentava, ele recebia 100% do que ele deveria receber. A partir de 2019, o cara que se aposenta, o cidadão que se aposenta por invalidez, ele recebe 60%. No momento que ele mais precisa. E tu não quer ficar inválido. Tá? Tu não espera. Isso é uma situação totalmente previsível. A pessoa... É diferente do querer te aposentar por tempo de contribuição. Tu quer. Agora, tu ficar inválido, te aposentar por invalidez é uma situação que tu não, de forma alguma, tu vai querer. E aí, isso aí eles foram totalmente prejudicados também. Então, a partir da reforma, digamos que tu contribui sobre 5 mil reais, teu cálculo, teu benefício deu 5 mil reais. Se tu te aposentou por invalidez, tu vai ganhar 2.500, 2.800, quando tu deveria receber 5. Então, a aposentadoria por invalidez, junto com a pensão por morte, foram benefícios assim detonados pela reforma da Previdência. Tem pessoas, inclusive, que estavam em auxílio-doença por muito tempo, desde 2018, 2017, e o INSS agora deliberadamente está aposentando, porque reduziu o cálculo. Então, essas pessoas também têm que procurar alguém para ajudar eles. E tu acredita que o que já foi aprovado na Previdência possa ser revogado agora com o novo governo em 2023? Eu acho que não, Dario. Acho não. Revogado não, porque foi... o que eu quero te dizer é o seguinte, ele não tem marca, ele não tem bandeira, a reforma da Previdência. Tá? Ela não tem partido, ela não tem bandeira, ela não tem marca, não tem... Essa reforma ela já vinha do governo Temer, vinha com o governo Dilma, governo Temer, e foi aprovada no governo Bolsonaro. Todos eles queriam, porque eles querem enxugar a conta. Enxugar a conta não tem bandeira, né? Eu acho que esses direitos que foram tolhidos, tipo pensão por morte, aposentadoria por invalidez, eles só serão mudados depois de muita bateção dos advogados. Depois de muitas ações na justiça, muitos pedidos, até a gente fazer uma jurisprudência. Então tu tem que ser corajoso, tu tem que pedir. Hoje não tem fundamento jurídico, não tem o juiz vai te dizer não, mas tu recorre, entra com outra revisão, vai, bate, até tu fazer uma jurisprudência, até tu pegar alguém que deu uma brecha. Aí sim, fazendo jurisprudência, tu vai conseguir alterar o entendimento
e quem sabe mais adiante terá uma mudança legislativa. O que seria a jurisprudência, para quem não conhece? Uma jurisprudência são decisões repetidas sobre uma determinada matéria. Eu peço uma coisa e aí um juiz dá, aí o outro utiliza essa decisão para também dar uma decisão dele. Então, é por aí, o caminho é esse. Outra pergunta do César. Quem se aposentou em 2002 tem direito de pedir a revisão? César, eu te diria que sim. O cálculo ele é feito a partir de 2000, onde alterou a lei, e certamente tu vai poder fazer um cálculo do teu benefício e tu terá direito. Existe a modulação dessa decisão da revisão da vida toda, que eles podem dizer que se tu já é aposentado há mais de 10 anos, não poderia pedir. Então o teu direito teria terminado em 2012. Mas é como eu te digo, ainda essa modulação não está feita. Então você tem que pedir. Pede e vamos ver o que vai ser decidido. Tá? Tem que... Porque tu não tinha ciência dessa decisão há 10 anos atrás, né? Então não teria como tu entrar com esse pedido. Tá bem? Então eu acho que tem que buscar sim. Bruno, as novas regras, elas alteram tanto para mulheres quanto para homens? Sim, elas valem para ambos os sexos, né? A idade mínima foi instituída para o homem e para a mulher. Então, na aposentadoria por tempo de contribuição, foi instituído 65 anos para o homem, 62 para a mulher. Todo mundo entrou na barca. Todo mundo está na mesma. Como é que a gente pode fazer o pedido de aposentadoria? Ótima pergunta. O INSS, desde 2017, ele é digital. O Uruguaiana até foi uma agência piloto no Brasil. Uma das primeiras, se não a primeira no Brasil, a se tornar para treinar, né, o INSS digital. Então, a gente chama canais de atendimento. Então, tu pode fazer um requerimento pelo 135, pelo telefone 135. E tu pode fazer pelo site, pelo aplicativo Meu INSS. Que não é meu nem teu. É Meu INSS é o nome. É o nome, tá. Não é o nosso INSS, é Meu INSS. Isso aí tu vai até o INSS, pega uma senha inicial, cadastra uma senha definitiva e vai navegar no teu aplicativo. Vai tentar encaminhar tua aposentadoria por ali. A rigor, tu não precisa de advogado ou de ninguém para encaminhar uma aposentadoria. Tu mesmo pode pedir. Claro que é um sistema meio complicado assim de lidar. Tá? Tu tem que digitalizar os documentos, a cores, organizar eles de alguma forma, enviar ali tu tem que ter um computador, né? Ou ir num cyber, ou procurar um contador, um advogado para fazer para ti. Mas tu não pode mais chegar no INSS e fazer tua aposentadoria, isso não existe. Não vai chegar ali, levar teus papéis embaixo do braço e olha, eu quero me aposentar. Tudo por sistema. Tudo por sistema. Temos uma outra pergunta, mesmo o César quer saber também se quem se aposentou por idade tem direito à revisão. Hein? Sim, tá? A revisão da vida toda ela se estende a todos os tipos de aposentadoria, a aposentadoria por invalidez, por idade, tempo de contribuição e inclusive para os pensionistas, né? Porque a gente revisa o benefício do instituidor. Tá? Então tem que ter essa atenção aí. Quem recebe benefício assistencial, que é o ROAS, o amparo ao idoso, que isso não tem revisão, né? Esse é um benefício assistencial. Mas os outros aposentados, tudo certo. Tem que respeitar o prazo do ano 2000 para cá e fazer o cálculo. Esse processo aí da aposentadoria, né, parece ser bem complicado. Mas qual é a tua orientação sobre isso? Tu acha que tem que procurar o profissional? É que existem pessoas e pessoas, né, André? Se a pessoa ela tem um prévio conhecimento, assim, se interessa pela matéria, tenta dar uma estudada no YouTube ali, ou pede orientação para alguém, ela vai conseguir se defender. Se a matéria for simples. Por exemplo, pessoa que tem 65 anos e 15 anos de carteira. Não tem muito mistério, né? Ela vai pegar e vai fazer o pedido e juntar os documentos que o INSS pede e vai lá. Claro que
é sempre bom consultar alguém. Existe o que a gente chama de planejamento previdenciário hoje. Às vezes, com algumas contribuições a mais, tu vai ganhar mais. Né? Temos sistemas, cálculos aí para fazer. Então, tu procura alguém, tu paga 6 meses mais, um valor X, vai aumentar a tua aposentadoria. Então, eu acredito que tu pode, não precisa, mas tu consulta, né? Consulta alguém aí para ter uma certeza do que tu vai fazer. Mais seguros, né? Com certeza. O que é o planejamento previdenciário antes da gente terminar o Baita Papo de hoje? É justamente isso que eu estava falando, né? Quando tem um problema de saúde, tu vai procurar um médico. Né? Quando tu quer decidir o futuro, a tua vida, o resto da tua vida, tu tem que procurar um profissional que te ajude. Eu posso procurar um profissional hoje se eu quiser fazer um... Com certeza. Para cuidar do meu planejamento previdenciário. Ele vai botar no sistema assim, quanto é que tu quer ganhar lá adiante. Tu vai ter que contribuir tanto por mês. Por que não? Essa cultura de planejar o teu futuro, ela tem que ser inserida. Né? Tem que ter esse costume de organizar. Claro que às vezes não sai como tu quer. Né? Às vezes não é como tu quer. Mas não quer dizer que tu não tem que planejar. Ah, não sei, hoje eu tô aqui, amanhã eu não tô. Tudo bem, mas se tu tem um planejamento até para um momento que tu não esperava, vai te ajudar. Sim, acontece um acidente. Exatamente, o INSS é isso. Instituto Nacional de Previdência, prever o futuro. Prever que um dia tu pode ficar incapaz. Né? Não é só para eu querer me aposentar. Isso é um detalhe, um dia vai chegar. Mas e se no meio do caminho tem uma curva? Né? E aí se tu não está minimamente planejado, certamente tu vai cair no assistencialismo. Para finalizar, então, última pergunta da ouvinte. Sou aposentado há 18 anos por invalidez permanente. Posso pedir uma revisão da minha aposentadoria? Pode sim. Ela entra no mesmo caso do outro ouvinte que fez o questionamento, que ele era aposentado em 2002. Tá? Tem a situação da decadência, que muitos juízes entendem que se tu não pediu a revisão do teu benefício nos últimos 10 anos, tu perdeu o direito. Caducou o teu direito. Né? Mas para a revisão da vida toda, dá para questionar. Por quê? Porque não se tinha essa decisão antes. Essa decisão nasceu agora. Então, como é que eu vou exigir de uma pessoa que ela tinha que ter pedido a revisão no prazo de 10 anos, se essa decisão nasceu agora? Não é lógico. Não é lógico eu dizer para ele, não, tu tinha que ter pedido isso aí em 10 anos da concessão do teu benefício. Mas não existia esse direito. Nasceu agora. Então eu entendo que a decisão, os 10 anos têm que ser modulados, aí, quem sabe a partir de agora. Né? A partir de agora. Qual é o tempo que caduca? As revisões têm 10 anos da concessão. Eu me aposentei em 2010. Eu posso revisar até o ano 2020. Né? Em situações normais, erro de cálculo, ou o que for. Agora, numa situação que nasceu hoje, né, é difícil. Não pode dizer que caducou numa situação que nasceu há 2 semanas atrás. Então, dá para tentar, tem que tentar. Perfeito, então, te agradeço a tua disponibilidade de vir aqui no Baita Papo falar sobre o que você precisa saber sobre as mudanças na aposentadoria em 2023. Te convido a vir no próximo ano. Estaremos aí, Dario. É sempre um prazer estar aqui. As perguntas, o pessoal participando. Me alegra muito esse interesse. Perfeito. Esse foi o Dr. Bruno Sartori, nosso convidado de hoje. Ele que é advogado formado pela PUC Rio Grande do Sul, tem pós em Direito Previdenciário, sócio do escritório Saras e Sartori Advogados. Atualmente é presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB Uruguaiana e membro da Comissão Estadual de Seguridade Social. No próximo programa da semana que vem, vamos falar sobre a importância dos alimentos saudáveis para a nossa saúde. E a convidada é a nutricionista Daniele Fares. Me despeço por aqui, nos vemos na próxima semana. Em seguida está chegando aí o 96 Notícias. Agradecimento especial aos patrocinadores do programa. Rodoman, Revista Acontece Mais, Pro Equilíbrio, Benditos Pet, Doutora Janaína Piagetti e La Pizzaria. E é isso aí, então. Se cuide no final de semana e semana que vem a gente está de volta aqui na 96. Feito, Dario.